bom estarmos aqui louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus. Eu quero dizer para você que o culto até aqui não, mas a mensagem está sendo transmitida ao vivo pela página da igreja no Facebook. Então, enquanto eu dou essas palavras iniciais, só enquanto eu dou as palavras iniciais, você pode compartilhar com seus contatos aí a nossa transmissão, porque assim você vai estar abençoando também essas pessoas. O culto foi maravilhoso, culto lindo, abençoado, edificante, inspirador, maravilhoso mesmo. E eu creio, e o desafio é muito grande, que a nossa mensagem seja também muito abençoada. Eu saúdo a todos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 11, de 1 a 11. Marcos, capítulo 11, de 1 a 11. Se a versão da sua Bíblia estiver diferente do que está na projeção, você pode acompanhar por ali, porque eu estou usando aquela mesma versão ali, revista e atualizada. Marcos capítulo 11, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Que Deus nos abençoe através dessa palavra que foi lida nesse momento aos nossos corações. Amém, igreja? Amados, nós estamos na série de mensagens Poderoso Deus. Nós cantamos agora há pouco essa canção Poderoso Deus, e nós estamos pensando sobre isso. Jesus é poderoso e Deus, é o poderoso Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando ao longo das mensagens do domingo à noite, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus. Não por acaso, Marcos escrevia esse Evangelho como forma de instrumentalizar a igreja de Roma para a evangelização. O povo de Roma era muito apegado ao poder.
poder era uma coisa muito importante para o povo, principalmente para o povo daquela cidade. De todo o império, sim, principalmente da capital do império, a cidade de Roma, para onde Marcos escreveu esse evangelho. Então ele apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como poderoso. E esse seria um instrumento nas mãos do povo, dos cristãos que moravam em Roma, para evangelizarem as outras pessoas. Eles tinham dificuldade de entender um Jesus morto na cruz, de origem humilde, rejeitado pelo seu povo, crucificado pelo poder romano. Eles não entendiam como esse Jesus, que aos olhos deles era fraco, poderia ser o salvador de sua alma. Eles tinham muito mais facilidade de confiar no seu imperador, que era forte e que tinha poder e que tinha nas suas mãos o poder de matar ou de preservar a vida. Então Marcos escreve o Evangelho como forma de demonstrar através do seu Evangelho que Jesus não foi morto por falta de poder para se livrar da morte. Jesus foi morto porque se deixou levar à morte. E o amor de Jesus era tão grande que, mesmo tendo poder para se livrar da morte, ele se deixou levar à morte. O seu poder era tão grande que ele ressuscitou depois da morte. Essa é a síntese do Evangelho de Marcos. Um Evangelho que mostra um Jesus, um Senhor poderoso, forte, acima de tudo, de todos, mas que por amor a mim, a você, ao povo de Roma, se deixou levar à morte para pagar pelos nossos pecados. Glorificado seja Deus por Cristo. E por que eu estou falando isso tudo? Tem tudo a ver com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que tem um título. Creio que todas as Bíblias vão dar o mesmo título aí: a entrada triunfal de Jesus. Como foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi Jesus montado num burrinho emprestado, sem sela, sem carruagem. Essa foi a entrada triunfal de Jesus. Por que será que deram a esse texto esse nome de entrada triunfal? Porque a entrada triunfal para os romanos era uma coisa muito importante. Existe, você pode pesquisar aí na internet, não agora, em casa, você pode pesquisar sobre o triunfo romano. O triunfo romano era uma cerimônia em que os generais que iam participar de uma guerra em nome do Império Romano, quando esses generais, na guerra, em nome do Império Romano, o exército romano era vitorioso, o exército romano retornava para Roma. E o general que liderava essa empreitada militar entrava com grande honra em Roma. Eles chamavam essa solenidade de entrada do general vitorioso em Roma, eles chamavam isso de triunfo romano. Essa era a entrada triunfal em Roma. No dia dessa cerimônia, no dia do triunfo, o general ele entrava
em Roma usando uma coroa de louros. Então ele entrava, de certa forma, coroado. Ele entrava numa carruagem. Imagine a carruagem com muito ouro na construção dessa carruagem, e essa carruagem puxada por 4 cavalos dos mais selecionados do império. Jesus então entra em Jerusalém, e nós podemos pensar que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era uma certa crítica ao poder de Roma. Então, o evangelista Marcos, ele vai usar essa figura do triunfo para mostrar aos romanos como é o triunfo de Jesus. Eu separei aqui, e vou ler nesse momento para os irmãos, um recorte de um historiador chamado Tito Livio. Esse historiador da antiguidade, ele descreveu, esse historiador escreveu em 168 a.C., ele escreveu o triunfo do cônsul Lúcio Emílio Paulo. Esse cônsul Lúcio, era uma figura que existia no Império Romano antes de existir um imperador no Império Romano. Houve um tempo em que Roma não tinha imperador, ele era comandado pelo Senado, e depois houve um tempo, nos tempos de Jesus, já havia um imperador em Roma, que era acima do Senado. No tempo que não existia imperador, então o Senado comandava, e havia uma espécie de primeiro-ministro, que era um dos senadores que fazia o papel administrativo. Só para os irmãos entenderem a lógica do que está sendo. Esse próprio cônsul, que era, digamos assim, o governante, o premier de Roma, ele foi liderar o exército romano. E quando ele volta em triunfo. Então o historiador Tito Livio escreveu assim: foi aquele triunfo pela grandeza do monarca vencido, pela beleza das estátuas, ou pela quantidade de dinheiro conquistado maior que nenhum outro, ultrapassando em magnificência todos os triunfos anteriormente realizados. No primeiro dia, então esse triunfo durou mais de um dia. No primeiro dia foram trazidas as estátuas conquistadas, carregadas em 250 carruagens. O dia seguinte foi gasto em apresentar carruagens carregadas do que havia de mais belo e deslumbrante entre as armas macedônicas, porque a Macedônia foi o povo conquistado por esse cônsul. Em seguida, 3.000 homens transportavam 750 vasos repletos de prata amoedada, ou seja, prata transformada em moeda lá da Macedônia, que eles tomaram lá. Finalmente, no terceiro dia, o cortejo foi aberto pelos trombeteiros, seguidos por 120 bois com chifres dourados e enfeitados com guirlandas. Vinha então o carro de Perseu. Perseu era o rei dos macedônios que havia sido derrotado. Ele foi capturado com vida. Vinha então o carro de Perseu, com suas armas e sua coroa, tendo atrás a multidão de prisioneiros. E em seguida, os filhos do rei Perseu, acompanhados de seus professores. Depois dos filhos vinha o próprio Perseu, sua mulher, atordoados por tanta desventura. Vinham depois 400 coroas de ouro mandadas como presente a Lúcio Emílio Paulo, o cônsul, por quase todas as cidades da Grécia e da Ásia. Então, quando ele teve essa vitória,
os outros governantes mandaram presentes para ele, essas coroas, como cumprimento pela vitória. Por último, com grande majestade, tanto por seu aspecto digno, por ser idoso, vinha o próprio cônsul Lúcio Emílio sobre um carro triunfal. Seguiam-no homens ilustres, a cavalaria e as cortes pedestres em sua respectiva ordem. Então você entendeu o que era o triunfo romano, que era para os romanos uma entrada triunfal. Tem um detalhe a mais que eu vou passar para os irmãos, que faz toda a diferença nessa história. Quando esse general ou cônsul, ele entrava triunfal em Roma, você já entendeu o espetáculo de grandeza que acontecia. Ele precisava entrar com uma atitude de humildade. Perceba, ele vem trazendo consigo os bens que ele tomou à força, os vencidos. Ele vem trazendo consigo os capturados, dentre eles o próprio rei daquele povo. Ele é ovacionado, mas ele precisa demonstrar humildade, porque ele era apenas o braço do Senado, do povo e dos deuses romanos. Entende por que ele tinha que fazer essa expressão de humilde? Porque ele tinha que demonstrar que, apesar daquela vitória tão grandiosa, ele era submisso ao Senado, submisso ao povo, submisso aos seus deuses. Ele precisava demonstrar na sua fisionomia que ele era apenas um servo do Senado, do povo e dos deuses. Agora nós vamos olhar para a entrada triunfal de Jesus. E eu quero dizer para você, a entrada triunfal de Jesus foi mais perfeita do que a entrada triunfal do cônsul Lúcio Emílio Paulo. O Senhor Jesus conseguiu entrar em Jerusalém de maneira mais triunfal, mais perfeita do que qualquer triunfo que já aconteceu antes dele. Vamos ao texto. Marcos 11 começa dizendo assim: quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé, Betânia, são cidades ali em volta de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei, trazei. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Preste atenção no paralelo. O cônsul Lúcio e todos os outros generais que entraram triunfalmente em Roma, entravam apresentando, mostrando, entravam ostentando aquilo que haviam tomado à força dos outros. Aqueles bens
todos aqueles animais que eles traziam, todos aqueles utensílios que eles traziam, não pertencia a eles e nem havia sido entregue a eles por vontade própria. Era tomado à força. Jesus não. Tudo que Jesus entra em Jerusalém, ele recebeu de boa vontade. Melhor do que se ele tivesse comprado. Pensa na história, se fosse um pouco diferente, se Jesus tivesse dado dinheiro aos seus discípulos e dissesse: vai lá e compra o jumentinho. Depois vai lá e compra uma cela, ou compra coisas para colocar no chão para que eu possa passar. Por que Jesus não manda comprar essas coisas? Por que Jesus manda pegar por autorização dos proprietários? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então Jesus diz aos seus discípulos: olha, vai lá e pega o jumentinho. Quando Jesus chega lá, quando os discípulos chegam lá para pegar o jumentinho, os discípulos falaram: Senhor, mas a gente vai chegar lá para pegar o jumentinho, o dono do jumentinho não vai gostar nada. Não, quando você chegar lá e o dono do jumentinho perguntar, ou qualquer outra pessoa perguntar, você vai dizer: o Senhor está precisando, e Ele deixará você trazer. E aconteceu exatamente assim. Amado do Senhor, Jesus, apesar de ter poder suficiente para isso, não toma nada de ninguém pela força. O nosso Senhor Jesus não quer de você nada por força nem por violência. O Senhor Jesus não deseja que você lhe dê nada porque você é obrigado a fazer isso. Muita gente pensa que eu sou obrigado a entregar o dízimo. Não é. Se você ficar com o dízimo, você vai ficar. Ninguém vai inscrever o seu nome nos órgãos de defesa. Ninguém vai negativar o seu CPF se você não entregar o dízimo. Você não vai sofrer nenhuma punição humana por isso. Isso não é uma obrigação. Por isso, nós rechaçamos a ideia de pagar dízimo. Rechaçamos essa ideia. Dízimo não é pagamento. Dízimo é entrega. É de coração. Como o dono do jumentinho. Pode levar. Como as pessoas, olha, vamos dar um saltinho aqui, lá no versículo 7, como as pessoas, os próprios discípulos, que puseram as suas vestes no jumentinho para Jesus montar. Eles não foram obrigados a isso. Não houve nenhuma coação para que eles fizessem isso. Ninguém está aqui por obrigação. Ninguém doou o seu tempo para estar aqui por obrigação. Eu espero que você tenha feito isso por amor. Amém? Você está aqui por amor. Eu estou aqui por amor. Todos nós estamos aqui por amor. Aqueles discípulos puseram suas vestes sobre o jumentinho por amor.
o dono do jumentinho o entregou por amor. Verso 8: e muitos estendiam as suas vestes no caminho. Nós já falamos aqui semana passada sobre a importância das vestes para quem estava caminhando. Imagina você que você está viajando. Olha, Jesus vinha de viagem. Jesus vinha se aproximando de Jerusalém na época da Páscoa, numa caravana de muita gente se aproximando de Jerusalém na época da Páscoa. E todas essas pessoas que vinham caminhando, quando a gente está viajando, a gente não leva muita roupa. Imagina aquele tempo, com toda a dificuldade que era fazer uma viagem dessa. Mesmo assim, as pessoas se dispunham a colocar as suas vestes para que Jesus pudesse caminhar sobre elas. Imagina o jumentinho passando em cima da sua roupa. Você comprou a roupa nova para viajar, para ir para Jerusalém. E agora você vai colocar essa roupa no chão para o jumentinho pisar em cima. Estou falando isso para você entender que não é uma coisa tão simples. Ele não ia sair dali, jogar aquela roupa fora e pegar outra no armário. Estava longe de casa. Essas pessoas estavam em viagem, chegando a Jerusalém. Mas nós colocamos nas mãos de Jesus, nós entregamos ao serviço de Jesus para glorificar o nome de Jesus. Nós entregamos aquilo que nós temos, mesmo que seja necessário a nós, mesmo que seja caro a nós. O Senhor, Ele sempre recebe de nós as primícias, porque se não for assim, não recebe. Ele sempre recebe de nós aquilo que é importante, porque se não for assim, Ele não recebe. E ele então entra em Jerusalém, não numa carruagem de ouro, não puxado por 4 cavalos, mas por um jumentinho. E eu quero que você entenda que isso não é jumentinho, porque eu já escutei gente dizer o seguinte absurdo, que Jesus usou um jumentinho 0 quilômetro, que nunca ninguém tinha montado. Era como se ele estivesse entrando em Jerusalém num carro 0 quilômetro. Mentira! Jumentinho nunca foi carro 0 quilômetro. Carro 0 quilômetro era cavalo, os cavalos de raça. Jumentinho era animal de carga. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta, Zacarias, capítulo 9, verso 9, você vai encontrar isso lá, que esse era um sinal de humildade. O Senhor Jesus não entrou em Jerusalém ostentando. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém de modo triunfal, mas perfeitamente humilde. O culto cristão, eu sempre repito isso, o culto cristão é humilde. O culto cristão é simples. Nós às vezes ficamos achando que as coisas aqui estão simples demais. O que importa para Deus não é coisas humanamente lindas e exuberantes. O que importa para Deus é coisa entregue de coração. Não são palavras lindas e exuberantes. São palavras vindas do coração.
Eu tive uma decepção em certo momento com uma ovelha que ela falou que ela ia mudar de Deus. E aí eu perguntei por quê. E aí ela disse para mim, porque o Senhor fala muito simples. O Senhor fala de um jeito muito que todo mundo entende. E segundo ela, queria procurar uma outra igreja, que o pastor, não estou falando mal do colega, mas que o pastor era mais clássico. E mesmo suando, usava o seu terno, sua gravata e falava palavras que ninguém entendia. Mas eu quero dizer para você, eu também sei falar palavras que ninguém entende. Mas essas palavras não vêm do meu coração. As palavras que vêm do meu coração é assim: eu entendi isso e entrego isso para você. É isso que o meu coração está cheio. O Senhor quer de nós essa simplicidade. Muita gente diz assim: eu não sei evangelizar, porque eu não sei pegar um texto da Bíblia e pregar uma mensagem. Mas talvez você saiba contar o que Jesus fez na sua vida. Com toda simplicidade você saiba dizer: olha, eu era assim, aconteceu isso e eu passei a ser assim. E saiba, isso tem muito valor, muita importância. As coisas de Jesus são simples. A vida de Jesus foi simples. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, ele preferiu nascer numa manjedoura. Ele poderia ter nascido num palácio, mas ele nasceu numa estrebaria. Ele poderia ter nascido numa família real, mas ele nasceu numa família humilde de Nazaré. Ele poderia ter nascido em Jerusalém ou mesmo em Roma, mas ele nasceu em Nazaré. Ele poderia ter entrado em Jerusalém numa carruagem com 4 cavalos, ou 10 ou 40. Mas ele preferiu entrar com um jumentinho. Ele era a perfeição. Era não, é a perfeição da humildade. O cônsul tentava se fazer de humilde. Jesus é a própria humildade em pessoa. Vamos partir para a conclusão da nossa mensagem? Verso 9. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então o Senhor Jesus vai entrando em Jerusalém, tem gente atrás dele, tem gente na frente dele. Aqui nós temos o encontro das multidões. Nós temos uma multidão que caminhava com ele, e nós temos uma multidão que estava dentro da cidade, que vem encontrar com ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele caminha trazendo para si pessoas. Mas eu quero trazer à sua memória a mensagem da semana passada, quando nós vimos aquele cego. Ele estava aqui junto com essas pessoas. Aquele homem que era desprezado, que nós vimos semana passada, que vivia à margem do caminho, que as pessoas passavam e não olhavam para ele, não davam caso dele, e ele também não conseguia ver essas pessoas, não conseguia ter uma comunicação de qualidade com essas pessoas, era desprezado, marginalizado. Esse homem foi resgatado por Jesus, foi libertado das trevas por Jesus, e agora ele engrossa essa multidão, e juntamente com ele
vieram todos aqueles que Jesus já havia curado pelo caminho, aqueles que Jesus já havia libertado de demônios pelo caminho, aqueles que estavam também sofrendo das mazelas desse mundo, que estavam vivendo com seus corações sem esperança, e quando tiveram um encontro com Jesus, foram libertos por Jesus e decidiram caminhar com Ele. Todos esses acompanhavam Jesus. Jesus não trazia consigo uma multidão de pessoas capturadas, aprisionadas pela força. Não, Jesus trazia consigo uma multidão de libertos, que foram libertos por Ele, pelo seu poder e pelo seu grande amor. Jesus não traz consigo aqueles que Ele aprisionou, Ele traz consigo aqueles que Ele libertou. Por isso eu digo que o triunfo de Jesus foi perfeito. Essa multidão era a multidão que foi liberta, curada por Jesus. A multidão que acompanhava os generais era a multidão de presos, torturados, arrastados em correntes, contra a vontade. A multidão que acompanha Jesus é a multidão de pessoas livres, de pessoas que tiveram suas algemas quebradas, de pessoas que por vontade própria caminham na presença de Jesus. Louvado seja o nosso Jesus, que nos libertou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Ele nós acompanhamos. A Ele nós glorificamos, tal qual aquela multidão. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. A glorificação não era a glorificação de alguém que estava abaixo do Senado, abaixo do povo, abaixo dos deuses. Não, a glorificação desse humilde, desse que entra com humildade, desse que entra trazendo consigo aqueles que Ele libertou por força do seu amor, é glorificado como Rei Supremo, como Rei Eterno, porque Ele tem um nome que está sobre todo o nome. Mas eu quero concluir com o verso 11, porque o verso 11 parece que entra numa outra vibração. Percebeu a festa? Jesus entrando e sendo ovacionado, glorificado, exaltado, até o verso 10. No verso 11, ele entra em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia. Com quantos? Com os 12. Mas, irmãos, cadê a multidão? Acabou a festa, acabou a multidão. Acabou o espetáculo, acabou a multidão. Acabou o espetáculo, todo mundo foi cuidar da sua vida. E Jesus volta para outra cidade, próxima ali, Betânia, com os 12.
Eu vou adiantar aqui já o verso 12, é da semana que vem. Mas olha, Jesus teve fome quando chegou em Betânia. Nem comida deram para ele. Muita gente é adorador só na festa. Muita gente segue a Jesus só no espetáculo. Só na festa. Só na aglomeração. No dia a dia, não é santo não. Jesus quer o seu coração. Jesus quer que você se entregue a Ele com alegria, que você se entregue a Ele por amor, e Ele quer que você se entregue a Ele por inteiro. Ele quer que você entregue a Ele todos os seus momentos, todos os seus dias, todos os seus minutos e segundos. Quando passa a festa, quando o culto acaba, as multidões somem e ficam só os 12. Onde você está fora da festa? Onde você está quando o culto termina? Você vai para casa junto com Jesus? Ou Jesus fica na festa? Porque nós somos acostumados com festa assim. A gente vai numa festa de aniversário, terminou a festa, o aniversariante fica lá, a gente volta para casa. A gente vai numa festa de casamento, terminou a festa, o casal fica lá e a gente vai para casa. Cuidar da nossa vida. Mas com Jesus não pode ser assim. Quando a festa acaba, nós precisamos levar ele para casa. E também por amor, e também com alegria. Eu gostaria que você fizesse um compromisso diante de Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. E você deve assumir esse compromisso. Eu quero cuidar das coisas de Jesus e ser cuidado por Jesus em todos os momentos, até longe dos holofotes. Eu quero cuidar e ser cuidado por Jesus em todos os momentos da minha vida. Todos. Cada instante da minha vida entregue ao Senhor Jesus. Se você assumiu esse compromisso de entrega, levante a sua mão onde você está, bem alto, porque eu quero orar por você. Você fez essa oração dizendo: Senhor, eu assumo um compromisso de cuidar das tuas coisas, de ser cuidado pelo Senhor em todos os momentos da minha vida. Eu não quero ser crente só no culto. Eu não quero glorificar o Senhor só no culto. Eu não quero me relacionar com o Senhor só no culto. Eu quero me relacionar com o Senhor em toda a minha vida, que toda a minha vida seja um culto. Se você orou entregando o seu coração a Jesus dessa forma, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Há alguém? Deus abençoe, pode baixar. Há mais alguém? Você pode levantar a sua mão, porque eu quero orar pela sua vida. Essa oportunidade de entregar o que você tem de mais importante a Jesus, que é o seu coração e por inteiro.
seu coração e diz: levante sua mão, você está bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Pai querido, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque entregamos nossas vidas a Ti, porque queremos caminhar contigo, não apenas quando a multidão está em volta, não apenas quando estamos num momento de festa ou de culto, mas em todos os dias, em nossas casas, nossos afazeres diários. Desejamos o Senhor sempre conosco, desejamos estar em tua presença. Muito obrigado, porque o Senhor se despiu da tua glória para viver no meio de nós, humildemente, como demonstração do teu grande amor. Muito obrigado por este amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado e eu desejo que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor.